na parte de quarta-feira. Jejum para contendas. Você é religioso ou você é cristão de verdade? Vamos ler Isaías capítulo 58 e os versos 6 a 12. Isaías 58 e os versos 6 a 12. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras do jugo, soltes as cordas da servidão, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo jugo, todo fardo, toda opressão. E o verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Como é bom se assentar à mesa e ter frutas e pão e bastante comida em abundância. Mas será que nós nos lembramos daqueles que não têm o que comer? Dos irmãozinhos que eles não têm nenhuma refeição durante o dia? Alguém contou para mim que foi pregar na África. Ele disse, lá nós podíamos pregar mais de 1 hora, 2 horas, porque chegava a hora do almoço e os membros, os nossos irmãos africanos, não queriam voltar para casa. Porque eles não tinham almoço em casa. Eles não tinham o que comer em casa. Então a alegria deles era toda voltada para a comunhão com Deus e estar ali. Eles não queriam voltar correndo para casa. Queridos, tem pessoas que não têm nenhuma refeição por dia. Nós temos que nos lembrar. Por isso Jesus está falando aqui no verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desterrados? Quando você entra num restaurante, quando você entra numa lanchonete, e você vê ali na porta da lanchonete, ou na porta do restaurante, mendigos, crianças, famintas, elas não podem entrar lá dentro, porque eles não deixam. Só entram os clientes. Os mendigos, os carentes, necessitados, ficam lá fora, lá na rua, sentado na calçada. E nós muitas vezes passamos por eles, entramos no restaurante, comemos, nos regalamos. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Quando isso me acontece, eu vou lá dentro, peço comida para os que estão lá fora e levo lá para eles. O Espírito Santo me conduz a fazer isso. Não dá para você comer tranquilo quando você sabe que lá na frente, na calçada, estão pessoas que já estão o dia todo sem comer nada. É isso que Jesus está dizendo. Porventura não é que também repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo o nu, o cubras? E não te escondas da tua carne? Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva. Ó, queridos, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai brilhar. Brilhar como a luz ao meio-dia. Quando nós vivemos em amor, estendendo a mão, quando nós vivemos como Cristo viveu, servindo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus é glorificado na tua vida de caridade e de bondade. E você pode pensar, não, mas a salvação não é pelas obras. Não estamos falando de salvação pelas obras. Estamos falando das pessoas que foram salvas pela graça. E porque foram salvas pela graça, as boas obras aparecem. Certamente aparecem na vida delas. Elas estão todas cheias, recheadas de obras de caridade. Exatamente porque foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Foram gerados pelo Espírito Santo. E o verso 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Então gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Quando é que Deus ouve o teu clamor? Quando é que você clama e Deus diz, eis-me aqui, estou perto de você?
Quando isso acontece? Se tirares, diz o verso 9, se tirares do meio de ti o jugo, a opressão, a servidão, tire do meio de você o jugo, a opressão, a servidão. Tire do meio de você o estender do dedo, diz aqui. Essa expressão, estender do dedo, é o dedo da acusação, da crítica. Não estenda o dedo, estenda a mão. Estender a mão é dar de comer, estender a mão é levantar o que está caído. Não estenda o dedo, meu irmão. Estenda a mão. Aqui diz, e o falar vaidade. Do que nós mais falamos? Qual é a nossa conversação do dia a dia? Sobre o que nós falamos? Sobre futebol? Sobre moda? Sobre novela? Sobre o que nós falamos? Vamos deixar de falar vaidade, que a nossa linguagem, a nossa conversação esteja no céu. É para lá que nós estamos indo. O nosso coração, ele está cheio do quê? Se estiver cheio do céu, isto vai aparecer na nossa linguagem, porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. E o verso 10, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Não foi por acaso que Deus falou através de Isaías de uma forma tão clara, tão incisiva, tão explícita, que o que nós deveremos fazer. Abrir a tua alma ao faminto. Caridade, caridade, caridade. Muitos criticam os espíritas pelas casas, pelos asilos, pelas caridades, dizendo eles fazem caridade pelo motivo errado. Eu não estou defendendo os espíritas, mas eu pergunto para você, será que nós estamos fazendo a caridade pelo motivo certo? Porque os nascidos e gerados pelo Espírito Santo serão caridosos. Eles vão andar nas boas obras, que é o caminho que Deus preparou para que andemos neste caminho, o caminho das boas obras, da obediência. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E o verso 12, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. A minha descendência, se eu sou santo ao Senhor, a minha descendência também é santa ao Senhor. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas, reparador das brechas. Você será um reformador, restaurador das veredas para morar. Que bendito privilégio é esse! O que Deus quer que você e eu façamos está muito claro aqui revelado em Tiago. Abra sua Bíblia, em Tiago capítulo 1 e o verso 27. Veja o que Deus está falando em Tiago 1, 27. É isso que Deus quer de você e de mim, do Israel de Deus hoje. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E no próprio capítulo 2, agora, capítulo 2 de Tiago, e o verso 14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Salvos pela fé? Óbvio, só pela fé. Mas que fé? A fé que produz boas obras. Porque sem obras a fé não é genuína, é fé morta. Por isso diz aqui, verso 14, porventura a fé pode salvá-lo? Se a fé for morta? Não, a fé morta não salva ninguém. Verso 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Salvos pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim,
para as boas obras. Não tem como separar fé e obras. A fé verdadeira sempre virá acompanhada de obras de caridade, obras de obediência. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você, salvo pela fé e pela graça em Jesus Cristo, tenha a sua vida toda decorada, recheada de boas obras de caridade.